os planos de Deus para a nossa vida. Eu comecei a pensar nesse assunto e encontrei tantos planos de Deus que eu resolvi fazer uma série de mensagens. Hoje vamos falar somente sobre um deles. Tem vários planos, mas vamos colocar como uma série de mensagens. Não sei se vamos fazer em 2, 3, 4, 5. Embora, vamos ver aqui que Deus tem reservado para nós. Todo início do ano, nós fazemos planos. E é uma grande verdade. Quantos planos você já começou a fazer para esse ano? Terminou o ano passado pensando que esse ano de 2021 vou fazer novos planos e com certeza vou trabalhar de todas as formas para chegar no final de 2021 alcançando pelo menos 50% ou pelo menos não sei. Quantos planos você vai chegar no final desse ano 2021 falando, consegui. Graças a Deus consegui, ou não consegui, tive que engavetar porque era muito sonho, era alto demais. Eu pensei que ia conseguir, mas não consegui. As barreiras foram N e eu não consegui. Enfim, quantos planos nós tivemos esse ano? Ontem, enquanto eu estava pensando nessa mensagem, antes de vir para a igreja, a minha esposa colocou na mesa um papelzinho assim, uma caixinha de remédio. Ela escreveu assim, mandou um WhatsApp para mim, olha, não esqueça de comprar meu remédio da pressão. Aí eu fiquei pensando, esse remédio dela é de uso contínuo. Eu gostaria muito, ela também, de não termos mais que tomar remédio esse ano. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui. Quantos tomam remédio de uso contínuo? Tem muita gente. Ah, tem um lá atrás. Ele está escondidinho lá atrás. Isso não tem como a gente mudar esse plano, a não ser que Deus haja com um milagre muito grande. É ou não é? Você conhece alguém que toma remédio de uso contínuo? Eu conheço todos os remédios que minha esposa toma e ela conhece todos que eu tomo. Aí quando eu chego na farmácia, eu falo, me deu nefidipina, civastatina, metformina, e já sei de cor. Até a tintura do cabelo que ela usa, eu sei de cor. Aí vai lá o Clenil para mim também, o Aerocopogicium. Esse remédio vai fazer parte da nossa vida esse ano. A não ser que Deus faça um milagre, amém? Se você toma algum remédio, vai ser por milagre de Deus, se é de uso contínuo, para você parar de tomar. Faça esse plano. Deus, haja com milagre. Mas Deus pode falar para você, olha como ele falou para Paulo. Paulo rogou 3 vezes para que Deus tirasse aquela enfermidade. E Deus disse para ele o quê? A minha graça te basta. Talvez ele vai dizer isso para você, olha, meu filho, esse remédio você vai continuar tomando a vida inteira, até o dia que você fechar os olhos, porque a minha graça te basta. Você já tem tudo o que você precisa, a minha graça. Talvez você esteja em casa aí pensando, poxa, será que eu tomei meu remédio? Será que eu não tomei meu remédio? Tome o remédio. Ele vai te dar aí uma consciência, ou seja, você vai ficar bem para poder entender a palavra de Deus. Muitos de nós temos que tomar remédio também. Para poder, eu sei que o Espírito Santo ele age em nós, mas temos nossa vida é feita de corpo, alma e espírito. E se a nossa mente não estiver bem, boa, o nosso corpo padece. E o nosso espírito vai ficar também perturbado. Então é necessário pensar nesses planos que nós temos para esse ano. Alguns desses planos que nós temos almejado para esse ano, vamos alcançar, em nome de Jesus. Vamos atingir, mas pela graça e misericórdia dele. Outros, nós vamos continuar renovando de ano em ano, como esse remédio de uso contínuo, como muitas situações que nós temos, que está em nós, enraizado em nós, que fala, Deus, eu preciso mudar. Tem pessoas que já chegaram no final do ano desistindo de tudo. Muitos queriam desistir de casamento, de relacionamento, de ministério, mas Deus, olhe para Deus. Será que Ele olha para nós e vê você perfeito ou perfeita? Não. Deus não olha para nós e vê perfeição. Ele vê imperfeição. Enquanto estivermos nessa terra, seremos imperfeitos. Iremos lutar para alcançar os nossos objetivos e planos e sonhos. Então, diante disso, eu faço uma pergunta. E você? Será que você tem algum plano para esse ano que depende de um grande milagre de Deus? Quantos têm aqui um plano que está aqui, que depende de um grande milagre de Deus? Pode levantar a mão. Eu tenho. Eu diria para vocês que todos os meus planos dependem do milagre de Deus. Todos eles. Porque não podemos fazer nada se não for por Ele.
Você crê nisso? Então nós temos alguns planos que nós já colocamos no papel e falamos, não, esse eu vou conseguir, isso está fácil. Esse é tranquilo, olha, fichinha, 2 palitos. Mas tem alguns planos que nós temos que depende da fé, conforme cantamos agora. Nós temos a fé natural e a fé sobrenatural. Essa que Deus pede para que nós possamos desenvolver nesse ano. A natural é aquela que nós vamos daqui a pouco sair. Cremos que vamos para casa, vamos almoçar, depois vamos descansar um pouquinho, alguns vão voltar para o culto da noite. Isso é fé natural. E a sobrenatural? É aquela que você vai dizer, poxa, eu não tenho o que comer hoje. Aconteceu em um dos natais que nós tivemos aqui, de nós levarmos uma ceia para alguém, e eles falaram, nós não tínhamos nada para a ceia. Isso foi fé sobrenatural. Isso é muito bom. É fé sobrenatural quando você crê naquilo que você não pode ver, mas você deseja. Conforme diz Hebreus, essa é fé. E Deus quer que você possa desenvolver a fé sobrenatural. Eu não sei, Deus, como vou conseguir realizar isso, mas eu creio que o Senhor vai me ajudar. Creia nisso. Então, olhando para essa pergunta, será que existe algum milagre, algo que eu quero alcançar, que eu não sei como, mas Deus vai nos ajudar? Quantos planos você tem para esse ano? Quantos planos você está renovando? Quantos planos você deixará de lado por achar impossível realizá-los? É muito comum, sim, fazermos planos todo início do ano. Mas eu quero destacar nessa primeira mensagem, que é uma série de mensagens, 5 perguntas que devemos fazer para que os nossos planos possam chegar no final e serem alcançados. 5 perguntas que você deve até anotar na sua Bíblia, no canto aí, algum papel, para que você pôr na sua mente. Muitos gostam de anotar e gravam na mente. 5 perguntas que você deve colocar e responder para você mesmo. Primeira pergunta: eu estou disposto a pagar o preço do desejo? Do desejo. Porque se eu não tiver desejo para realizar os meus planos, eu vou sair do lugar ou não? Não. Não vai sair do lugar. É o desejo que move a ação. É ou não é? Quantos estiveram aqui hoje porque tiveram o desejo de vir até a igreja? Você que está em casa teve o desejo de ligar ao seu telefone ou a sua TV e colocar lá, escolher a Igreja Batista do Boa Vista. Você que é membro, tem que escolher a nossa igreja, né? Mas você que está aí acompanhando, está zapeando aí na TV e de repente olha aquela igreja lá, aquele pastor moreninho falando lá. O que será que ele está falando? Aqueles 2 cantando. Vamos ouvir? E aquele projeto da cruz, que interessante, né? E aí vai. Aí a pessoa começou a ficar e espera que você fique até o final. Você que está em casa, né? E vocês que estão aqui, espero também que fique até o final. Mas é assim, nós temos planos e mais planos, mas a primeira pergunta que devemos fazer sobre os nossos planos é se nós estamos dispostos a pagar o preço do desejo. Desejo. É o desejo que move as nossas ações. Se nós não tivermos desejo, os nossos planos ficarão só no papel. Ficarão apenas como um plano. Tem que ter o desejo. Estamos dispostos a pagar? Esse meu desejo, ele deve ser intenso, não só um desejo, eu vou esperar passar. Vou ficar um pouquinho, vou dormir um pouquinho, acordei cedo, vou dormir mais 1 hora que passa esse desejo. Não, esse desejo deve permanecer. Desejo deve permanecer. Se é um desejo que está dentro dos planos de Deus, vamos ver depois, mais à frente, ele vai permanecer. Mas dentro desse desejo, temos que fazer uma segunda pergunta. Estaremos dispostos a pagar o preço da determinação? É necessário. Não só desejo, mas também ter a determinação. Se o nosso desejo for intenso e estivermos determinados, a probabilidade, a possibilidade de alcançarmos até o final do ano será enorme. Determinação. Desejo e determinação. Tem que estar dentro das nossas perguntas. Será que eu estou disposto a pagar esse preço? De desejar, em primeiro lugar, tenho que desejar, mas agora eu estou determinado. Amém. Poxa vida, estou empolgado, determinado. Determinação. Mas dentro dessa determinação, nós temos mais uma outra pergunta que devemos fazer a nós mesmos também. Estamos dispostos a pagar o preço da dedicação?
É uma sequência: desejo, determinação e dedicação. O que é dedicação? Dedicação é você procurar conhecer aquilo que você está planejando realizar. Analisar os prós, os contras, vou estudar as possibilidades, vou saber se de fato aquilo que eu estou planejando, eu estou com muito desejo, estou determinado, mas será que será que vale a pena investir nesse plano? Eu vou analisar, eu vou estar dedicado, eu vou estudar tudo. Vou ver a região, vou ver tudo aquilo que está acontecendo à minha volta, vou ver se alguém já chegou onde eu estou querendo chegar, vou me colocar à margem do caminho, conforme diz Jeremias, né? Vou me pôr à margem do caminho, vou perguntar pelas veredas antigas qual é o bom caminho, vou andar por ele. Então, tudo isso faz parte dessas perguntas que devemos fazer nesse dia. Primeiro, desejo. Estou disposto a pagar o preço do desejo? Segundo, determinação. Estou determinado? Amém. É a segunda pergunta que você vai responder, vai dizer, estou determinado. Terceira, dedicação. Tenho que estar dedicado naquilo que eu estou buscando. Procure conhecer, eu vou ficar redundante, mas procure conhecer detalhes daquele seu plano que você pretende alcançar. Muitos perguntam, onde é que está o seu plano? Está na minha mente. Muitos planos vão ficar na nossa mente. E quando você transmite para alguém que está na mesma visão que você, aquela pessoa compra a sua ideia e fala, poxa, é esse mesmo. É esse plano, olha só que maravilha, estou com esse plano também. Antes do dia 31, eu acordei de manhã já com um pensamento e com um plano. Aí desenhei, fiz lá uma montagem no Word, fiz as mudanças ali e tal, e passei para uma pessoa que tem estado também na mesma visão que eu, a minha esposa falou, não vai encher essa pessoa de tanta coisa já no final do ano. Não, mas é um sonho que eu tenho, e passei para essa pessoa. E falei, vamos ajudar, me ajude a sonhar com esse plano. Será que não é muito alto? Tem planos que nós vamos almejar, né? Como diz a Bíblia, não penseis em coisas altivas, né? Mas é algo que você pode alcançar, é para a honra e glória de Deus. Se é para a honra e glória de Deus, você pode alcançar. Se está no plano de Deus, vai alcançar. Amém? Se você está nos planos de Deus, se você tem feito dentro da vontade de Deus, você vai alcançar. Mas dentro dessas perguntas, primeira pergunta, estaremos dispostos a pagar o preço do desejo? Estaremos dispostos a pagar o preço da determinação? Estaremos dispostos a pagar o preço da dedicação? Temos que estudar, analisar todos os detalhes. Mas vem mais uma pergunta, a quarta pergunta. Estaremos dispostos a pagar o preço da disciplina? A disciplina é muito importante. Porque tem tantas pessoas com desejo intenso, tem tantas pessoas determinadas, tem tantas pessoas dedicadas, mas falham na disciplina. Chegam atrasados no trabalho, chegam atrasados nos compromissos, falham com os pagamentos, né? Está com desejo de comprar uma TV 50 polegadas, 60 polegadas, isso é um desejo. Está determinado, estudou todas as possibilidades, mas não está disciplinado a pagar as prestações. Aí faltou ali a disciplina, vai ter que devolver para a loja, ou carro, ou financiamento. Então a disciplina faz parte dessa pergunta que devemos fazer para as nossas vidas. Quantas oportunidades, quantas coisas nós perdemos durante esse ano que passou, porque nos faltou disciplina. Olha, eu estava empenhado em ler e fazer a leitura anual da Bíblia, e chegou no mês de janeiro, parei. Olha, tem tanta coisa para fazer que eu parei. E parou parado. Não continuou mais. E quantas coisas mais você deixou para trás porque faltou disciplina? Disciplina é você acordar cedo. Se você tem o objetivo de ler a Bíblia o ano inteiro, acorde meia hora mais cedo. Meia hora só é o suficiente para você ler e meditar naquelas 3 referências que tem ali. Só meia hora. Acorde mais cedo. Se você está determinado, se você tem desejo, se você está determinado, se você está dedicado, se você quer ter disciplina, faça isso. Acorde meia hora mais cedo. Você vai conseguir chegar no final de 2021 com esse plano de leitura alcançado. E outras coisas mais também. O que mais você poderia imaginar que poderia entrar dentro dessas 4 perguntas aqui? Desejo, determinação, dedicação e disciplina. Tem mais alguma coisa que você pode imaginar? Tem, tudo envolve essas 4 perguntas. Mas tem outra pergunta, a última. Acima de tudo isso, devemos estar dispostos
a pagar o preço de submeter todos os nossos planos a Deus? Faça essa última pergunta para você mesmo. Nossos planos estão dentro dos planos de Deus? Os meus planos que eu quero alcançar esse ano estão dentro dos planos de Deus? Se você pensa em sair de casa, isso não está no plano de Deus. Você que é jovem, já está acima de 30 anos, quer casar? Amém. Agora, você que é marido, casado com mulher só e pensa em sair de casa, não é no plano de Deus, não. Não me procure para isso, não. Procure advogado. Eu não trabalho com separação, trabalho com reconciliação. Se você pensa em buscar outro relacionamento e sendo casado, não pense nisso. Isso não está no plano de Deus. Você pode até ser tentado a fazer isso, mas não está no plano de Deus. Pode até falar, tenho amor, mas o amor não é esse amor que Deus prega. Então nós sabemos que tudo que devemos fazer nesse ano, desejo, determinação, dedicação, disciplina, tem que ter esse último, porém, essa última pergunta. Todos os meus planos estão dentro dos planos de Deus? Será que Deus concorda? Será que Jesus Cristo faria o que eu estou querendo fazer? Ele fez muito mais do que nós estamos fazendo, ou querendo fazer, ou pensando em fazer. Mas, será que na Bíblia encontramos alguma referência que nos mostra que devemos buscar a orientação de Deus naquilo que estamos fazendo? Olha comigo o que diz Tiago. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Nós temos ali uma referência muito interessante em Tiago capítulo 4, versículos 13 a 15. Tem ali na projeção. Ouçam agora. Estou usando esse aqui, irmãos, pela primeira vez, faz uns 3 anos. E hoje eu me perdi. Então, vou deixar aqui, vou para o plano B. O plano B é o esboço. Eu tinha anotado aqui no tablet, aí vi que estava diferente do que eu tinha planejado. Então, estou voltando aqui para o plano B. Tiago capítulo 4, versículos 13 em diante, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Amém? Olha só que plano bom esse, hein? Quantos aqui vão querer viajar e ganhar muito dinheiro esse ano? Oh, glória! Glória a Deus, né? Vamos montar muitas torres esse ano, né? Tem igreja que já está interessada no projeto nosso aí, viu? Aí diz o texto aqui, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Já estão fazendo um plano para o ano inteiro? Que é a sua vida, diz o texto aqui. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Somos pó, somos neblina. E o versículo 15, ao invés de dizer isso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, nós vamos chegar no final do ano alcançando os nossos planos. Amém? É ou não é? Coloque Deus nos seus planos, porque você já está nos planos dele. Todos nós já estamos no plano de Deus. Existe também, olhando para a palavra de Deus, nós vamos encontrar aqui inúmeros textos que nós podemos falar. Esse texto, olha, casa direitinho com esse momento que nós estamos vivendo no início do ano. Mas eu escolhi aqui uma passagem bíblica que está lá em Jeremias, capítulo 29, que nos dá aqui algumas recomendações de Deus para as nossas vidas. E olha só que interessante a relação que nós vamos fazer desse texto também. Jeremias 29. Jeremias 29, versículos 5 a 7. Existem outros textos que nós podemos compartilhar, mas esse, olhando, meditando, percebi que daria para nós podermos relacionar com aquilo que nós pretendemos para esse ano. Jeremias 29, a partir do versículo 5, diz assim: construam casas e morem nelas. Amém? Quantos querem construir casas aqui?
e morar nelas, né? Construir não para os outros, mas para nós também, né? Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Eu plantei lá uns pés de uva lá em casa, umas parreiras. Espero em Deus que esse ano de 2021 comece a dar alguns cachinhos. O jardineiro falou que vai dar alguns cachos ali. Amém. Mas diz o texto que casem e tenham filhos. Amém. Amém, irmãos? Aqueles que estão se preparando aí, o Augusto e a Bruna já anunciaram ontem, né? Que já estão grávidos ali. Já casaram, 3 anos depois, estão tendo filhos ali. Mas também tem uma recomendação de Deus aqui. E que os filhos casem. Amém, irmãos? Os meus filhos estejam ouvindo agora. Adriano e Alexandre. Eu passo sempre o link da mensagem para os dois lá. Que os filhos casem e também tenham filhos. Eu quero netos, viu, filhos? Tenho 2 por enquanto. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Gente, a população aumenta cada dia. Morre muita gente, mas nasce muito mais ainda. Mas em casa nós queremos aumentar, né? Eu gostaria muito que a nossa geração aumentasse. Mas o texto ainda continua falando assim: trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei, como prisioneiros. Agora começa a mudar aqui a coisa. Porque Deus está falando aqui que Ele mandou esse povo como prisioneiro para uma cidade. Existe uma diferença nesse texto aqui. O povo, Deus deu uma recomendação para que eles pudessem plantar, casar, construir casa, ter filhos, os filhos pudessem casar, porque não era só um período de 1 ano, 2 anos, era muito tempo, né? Para que os filhos pudessem nascer e depois casar, foi 70 anos esse período que o povo ficou de escravo ali. 70 anos dá para fazer muita coisa. Mas o texto está falando aqui que eles eram para estar prisioneiros. Mas olha só que interessante que Deus fala nesse texto aqui. Orem a mim, pedindo em favor dela. Pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Orem a mim, em favor dessa cidade que vocês estão sendo levados como prisioneiros. Orem a mim. Pedindo aqui em favor dela, peça em favor dessa cidade na qual vocês estão prisioneiros. Porque se ela estiver bem, vocês também estarão. É ali que está? Estaremos bem. Orem. Agora vamos contextualizar dentro do nosso país. Vamos orar pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelo presidente, que tem mais um tempo ainda de gestão, pelos governadores, pelo prefeito que reassumiu aqui em Curitiba, Rafael Greca, e todos os demais também, políticos, vereadores. Orem por eles. Orem por eles. A Bíblia fala que devemos orar por aqueles que se investem de autoridade, diz lá em Timóteo, para que tenhamos uma vida piamente, né, uma vida tranquila, justa e honesta diante de Deus. Isso é justo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao arrependimento e conhecimento da verdade. Vamos orar, porque se eles estiverem bem, nós estaremos bem também. Amém? Orem pelos vossos inimigos, olhamos agora há pouco, né? Ore e ame essas pessoas, né? Mesmo que elas façam mal, mas continue orando por elas. E olhando aqui para essa passagem, nós temos aqui essa recomendação. Ore a mim, a quem devemos buscar quando formos planejar construir uma casa, ou quando formos planejar ter um filho, ou para quando os filhos forem casar, ou quando formos fazer algo, devemos orar a Deus. É o que o texto está falando aqui. Em favor dessa cidade, em favor da nossa nação. Todas essas recomendações de Deus para o povo de Jerusalém servem também para nós nos dias de hoje. A diferença, conforme nós falamos e estamos vendo aqui nesse texto, é que eles estavam como prisioneiros em outra nação. E nós estamos em uma nação onde podemos cultuar livremente, onde podemos nos relacionar, onde estamos livres para ir e vir, andar com a Bíblia embaixo do braço. Tem países que nem puderam comemorar o Natal. Qualquer sinal de estrela, ou de luz, ou de comemoração de Natal, são 10 países no mundo que não podem celebrar o Natal, o nascimento de Cristo. Eles são presos. E nós temos essa liberdade de culto. E o povo aqui estava um prisioneiro, e nós estamos livres. E aqui Deus colocou planos para que eles pudessem cumprir. E mesmo presos, eles cumpriram esses planos, fizeram isso. E nós que estamos livres, por que nós não conseguimos fazer? O que impede que façamos os planos de Deus?
O que nos impede de alcançarmos esses objetivos? Será que existe algo em nós que pode ser mudado por Deus para que possamos atingir? Então, não é falta da palavra de Deus, não é falta de orientação de Deus, é falta de praticarmos o que Deus nos ensina. Então, eles estavam presos e mesmo assim tiveram essas recomendações de Deus. Será que eles tiveram dificuldades para realizar? Com certeza. Presos, mesmo assim, trabalhando. E nós estamos livres e temos dificuldades, mas as dificuldades maiores que nós temos não é do país, não é do governante. As dificuldades maiores que nós temos somos nós mesmos que produzimos. É tão bom quando você encontra alguém que fala, olha, vamos chegar lá, vamos alcançar, vamos fazer, vai dar certo. Isso é muito bom. O pior é quando você encontra aquele pessimista. Sabe aquela pessoa que só te dá, te leva para baixo? Não, mas será? Isso não é a minha área, não é a minha função. Tivemos um tempo aqui nessa igreja, muito tempo atrás, no século passado. Alguém que chegou aqui na igreja pedindo oração e a pessoa falou, mas esse não é o meu ministério. Eu vou pegar o seu nome aqui, vou passar para outra pessoa. Não é o meu ministério. E a pessoa estava ali urgentemente precisando de oração, mas não é o meu ministério. Gente, será que não é o ministério do cristão orar? Todos nós devemos orar. Todos nós devemos buscar o Senhor. Planos e mais planos. E o primeiro plano, ore a mim. Deus falou, ore a mim. Ore a mim. Peça a favor dela, em favor do que vocês estão fazendo. E se elas estiverem bem, se a cidade estiver bem, vocês também estarão bem. Mas olhando aqui para esse texto, nós percebemos que o povo estava preso e Deus dando recomendações para ele. E nós estamos livres, Deus está dando recomendação. E nós, muitas vezes, paramos no meio do caminho. Quantos planos esse ano você vai parar? Espero que todos que você vai fazer esse ano, que estejam dentro dos planos de Deus, você consiga chegar e realizar. Vai haver barreiras. Né? Cada vez que minha fé é provada, conforme cantamos, tu me dás a chance de cair um pouquinho mais, não, de crescer um pouco mais. A nossa fé será provada. A cada instante, a cada momento desse ano. A pergunta que podemos fazer, por que não conseguimos realizar os planos do ano passado? Porque onde nós falhamos? Onde foi que falhamos? Eu diria para vocês que muitos dos planos do ano passado eu não consegui realizar. Tirar férias, por exemplo, não era possível. Esse ano eu pretendo tirar. Mas e as obras? E a obra aqui? Nós ainda temos algo para fazer nessa obra de Deus. Em casa também, tem muitas coisas para ser feitas, mas, enfim. Né? Tem muitas coisas que nós podemos ainda protelar, mas aquilo que é urgente não podemos deixar de fazer, não. Temos que fazer. Aquilo que é importante e urgente, temos que fazer. Tem algo que nós podemos deixar para depois, mas os planos que estão dentro dos planos de Deus, sim, devemos fazer. Mais à frente um pouco, Jeremias nos dá aqui algumas recomendações de Deus. Deus coloca para o profeta, Jeremias 29, a partir do versículo 11, nós temos ali, Deus estabeleceu um plano perfeito para o seu povo, e nós podemos também perfeitamente aplicá-los em nossas vidas ainda hoje. E nesse texto nós iremos, pelo menos, encontrar aqui 5 propósitos de Deus que fazem parte do plano dele para nossas vidas. 5 propósitos. E dentro desse propósito vai fazer base dessa série de mensagens, esses 5 propósitos. Vamos falar pelo menos de um agora, nessa manhã, desse propósito. O primeiro propósito é reconhecermos, pode passar lá, Cris, o plano perfeito para a nossa vida é projetado unicamente por Deus. Existem planos e mais planos que nós fizemos, mas nenhum plano é tão perfeito quanto o plano que Deus projetou para a nossa vida. Amém? Você crê nisso? Olha só o que diz Jeremias 29, 11, a parte A do versículo. Só na parte A nós vamos ficar nesse texto. Vamos ler outros textos também nessa mensagem, mas a parte A diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Ponto. Você conhece os planos que você tem para você mesmo?
Quantos aqui conhecem os planos? Nós estamos colocando nossos planos. Estamos planejando, estamos arquitetando, estamos projetando propósitos, mais propósitos. Mas o texto fala aqui, depois que ele deu toda aquela recomendação, ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Tudo que existe foi criado com propósito. Você crê nisso? Tudo que existe foi criado com propósito. Assim como essa caneta aqui, ela foi criada com propósito. Dá para eu sentar nessa caneta? Pisar nela? Usar ela como sapato? Usar ela como chapéu? Existe um propósito dessa caneta aqui, que é de escrever. As cadeiras que vocês estão sentadas servem com propósito também. Foi criada com propósito? Eu posso usar a cadeira para levar ela nas costas ou não? Ou para escrever? Não. Tudo que existe tem um propósito. Esse púlpito tem um propósito. Essas folhas têm um propósito. Tudo que existe foi criado com um único propósito. Cadeira feita para sentar. Caneta feita para escrever. Se perder o propósito, se ela começar a quebrar uma perna ali, essas vão ser difíceis de quebrar, né? Foi feito pela Tom Berlin. O Brian dá garantia. Mas tem cadeiras que você usa e ela perde o propósito. Alguém tem cadeira em casa que quebrou as pernas ou não? Não precisa levantar a mão. Mas tem. Perde-se o propósito quando ela começa a perder o seu valor. Mas quando foi criada com um propósito. Tudo foi. Essas máscaras que nós estamos usando tem um propósito. De nos proteger e proteger a pessoa que está do nosso lado. E quando os dois usam as máscaras, os dois estão protegidos. É um propósito. O que mais nós temos aqui que nós podemos relacionar com um propósito? Foi criado com um propósito. Tudo teve um propósito individual pelo qual foi criado. Imagine essa cadeira aqui, uma cadeira lá no salão social, uma cadeira no banheiro. Não existe propósito também apenas individual. Existe o propósito coletivo também. Elas têm que estar juntinhas. Nesse momento aqui. Essa é a verdade do propósito de Deus. Tudo foi criado com propósito individual e com propósito com bem coletivo também. E se nós olharmos para a palavra de Deus, a gente vai olhar para várias recomendações de Deus. Eu não estou filosofando, irmão, estou pregando a palavra de Deus. Quando Deus chamou Abraão, Deus te chamou com um propósito, com um plano. Abraão, saia da sua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Existia um plano de Deus para Abraão? Um plano específico para Abraão? Sim ou não? Sim. Era um plano propósito, plano especial, perfeito para Abraão. Mas o plano que Deus deu para Abraão, específico para ele, tinha um final coletivo, um bem maior no final. Farei de ti uma grande nação. Abraão é conhecido o nosso pai da fé. A fé de Abraão. Então, quando você olha para essas recomendações de Deus, para esse propósito, tudo que Deus faz tem um propósito individual, assim quando Ele chamou Moisés também, foi para um propósito individual com um final coletivo, com um bem coletivo. Quando Ele chamou Isaías, quando Ele chamou Jeremias, quando Ele chamou os profetas, Jesus Cristo veio com um propósito, um plano individual, não poderia ser outro. Só Jesus Cristo deveria ser. O plano perfeito de Deus estava sobre Jesus Cristo. Individualmente sobre Ele. Mas para um bem coletivo. E o bem coletivo foi o quê? Nossa salvação. Do mundo inteiro. Todo aquele que crê será salvo. Então, quando nós olhamos para essa frase que nós temos aqui, para esse versículo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus conhece os nossos planos. Conhece muito mais do que nós mesmos. Se alguém chegar para você e falar, olha, eu tenho um plano para você esse ano. Você deve olhar e analisar se esse plano está dentro da vontade de Deus. Muitos planos nós faremos para esse ano. Nós temos projetado muitas coisas. Existe o plano individual, vou repetir mais uma vez, e o plano coletivo. O individual, marido, você tem um plano dado por Deus no seu lar. Individual só para você. Mulher, você tem um plano também dado por Deus no seu lar, somente para você.
Cada um tem a sua responsabilidade individual, mas para um bem coletivo dentro do lar. Amém? Recentemente falamos sobre a palestra de casais, as 4 estações do casamento, e a última fiz uma pergunta: quais são os papéis dentro do lar? A quem está incumbido, por exemplo, trocar um gás quando acaba o gás, quando queima uma luz, né? Quem que vai fazer isso? É o homem ou a mulher? É a mulher? Não. Não, mas em muitas casas o homem não entende isso. O homem entende que é a mulher que deve fazer. E muitas mulheres assumem papel que não é dela. E vice-versa também. Então, cada um tem o seu propósito individual dentro do lar, mas com benefício coletivo também. E quando você vê isso, quando você que tem filhos, ensinam esses princípios para os seus filhos, eles vão crescer e vão entender: poxa, realmente meu pai, olha, era pau para toda obra. Quando surgia um probleminha em casa, ele ia lá e fazia e tal, consertava isso. Ou você chamava alguém de fora, enfim, mas consertava. O homem era o cabeça do lar. Hoje não, tem muitas mulheres que assumem o papel do homem dentro de casa. Tem muitos lares que não tem o homem, daí a mulher fala: olha, gostaria muito que tivesse um homem que fizesse o serviço, mas não tem, eu tenho que fazer. Então existe dentro desse propósito individual de Deus, existe também o benefício coletivo. E reconhecer o plano perfeito para a nossa vida, que ele é projetado unicamente por Deus, é de fundamental importância para todos nós. Você reconhece que tudo que nós somos, tudo que temos, foi planejado e projetado por Deus? Essa é a finalidade dessa mensagem, desse primeiro ponto da mensagem. Tudo foi planejado e projetado por Deus. Deus nos conhece profundamente e nos deixou o seu manual, a Bíblia, para que possamos reconhecer essa verdade. Se você ainda não reconhece essa verdade de que existe um plano de Deus para a sua vida, olhe para a palavra de Deus. O manual de Deus está aqui, ó. Não existe outro manual perfeito. Tudo que Deus quis revelar para nós está registrado nesse livro aqui. Temos que pesquisar, temos que garimpar. Se você não consegue saber onde encontrar, pergunte para alguém que saiba. Pergunte e medite naquela resposta que você ouviu da palavra de Deus. E assim você vai continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada um de nós foi planejado por Deus, individualmente, com um propósito. Não podemos fugir desse propósito e nem reclamar dele. Você já reclamou do que você é? Do porquê você faz isso e aquilo? Do porquê cair no mesmo erro de novo? Olha comigo o que diz Romanos capítulo 9. Esse aqui é o que Deus nos recomenda nessa manhã para meditarmos sobre que tudo que Deus faz é bom. E o propósito dele para nossas vidas tem um final. Para nos abençoar. Romanos capítulo 9, do versículo 19 em diante, diz assim. Aqui fala sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Podemos discutir com Deus porque Ele nos fez? Olha só o que Paulo fala aqui. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizesse assim? Se a gente já reclamou porque você é gordinho, ou magrinho, ou baixinho, ou altinho, ou sem cabelo, ou com cabelo? Já reclamou para Deus? Deus, por que você me fez assim? Com esse temperamento, Deus? Você já se questionou? Aí, olha só, pode alguém aqui, ó, pode o objeto perguntar a quem o fez por que fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição? Deus já tem esses vasos preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu o que não era meu povo,
E amada aqui não era amada. Aqui está falando de nós. Nós não éramos povo de Deus. E fomos chamados povo de Deus. Podemos reclamar de Deus hoje? Não. A palavra chegou até nós. Nós não tínhamos essa palavra. E ela chegou até nós. E não podemos reclamar desse plano de Deus. E diz assim o versículo 26, mais à frente um pouquinho. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados o quê? Filhos de Deus vivo. Amém? Somos filhos do Deus vivo. Amém. Não precisamos mais nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já temos tudo, só Ele já nos basta. Porque Ele nos levará para a glória. Tudo que temos aqui, essas cadeiras bonitas, esse templo bonito, vai ficar. O nosso carro, a nossa casa, vai ficar. Ninguém é enterrado aqui. E existe pessoas que foram enterradas com seus bens materiais. Só enterrado, mas depois acho que alguém foi lá e tirou. Mas é assim, temos que reconhecer que tudo pertence a Deus. E o plano perfeito para a nossa vida é projetado unicamente por Deus. Não podemos negar isso. Tudo foi criado com um propósito. Devemos louvar a Deus por isso. O Salmo 156 termina, o último Salmo 156 termina. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira. As aves estão cumprindo o objetivo pelo qual Deus a fez. As plantas estão cumprindo o objetivo pelo qual Deus as fez. E nós? O propósito que Deus nos fez. É interessante notar, irmãos, eu não estou viajando nessa mensagem não, tá? É a primeira mensagem do ano. Se você olhar para a tecnologia hoje, você vai ver que tudo que existe, eles tiveram um crescimento. Lembra do primeiro celular? Quem lembra aqui? Em 95 chegou no Brasil, né? Era chamado de tijolar. Tijolão, né? Antes do celular chegou o bip. Aí você andava com o bip do lado, aí tinha aquele chamado kit babaca. Andava com o bip e com o celular do lado, um tijolão do lado e o bip do lado. Aí bipava aqui, não sabia o que fazer. Era uma chamada disso. Eu trabalhei com os dois. Eu trabalhava com os dois. Era também chamado. Mas é assim. E isso que foi construído em 95, chegou antes, né? Começou a se modernizar. Quanto menor era melhor, né? Hoje é maior, né? Precisa maior, né? Tem a tela, tem... E tudo isso vai modernizando, vai crescendo cada vez mais a tecnologia. E é interessante que o homem, ao invés de crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo, a gente vai regredindo. É horrível isso. Ver pessoas que têm um conhecimento profundo, técnico, estudam, faz faculdade, tira diploma, pega diploma, doutorado, mestrado e tudo mais. Quando chega no relacionamento conjugal, peca. Relacionamento com Deus, peca. Por que será? Devemos, sabe, era para termos, conforme diz o texto de Hebreus, o autor de Hebreus, já eram para sermos mestres em razão do tempo. Porque já deveríamos estar aí, sabe, quase que levitando. De tão espiritual que somos, não. Mas Deus nos fez imperfeitos. Por isso que ele fala assim, vocês nasceram para dominar, lá em Gênesis, né? Domine sobre tudo. Mas nós somos dominados por tudo. Essa é a grande verdade, infeliz verdade. Nascemos para dominar, mas somos dominados. O único ser que nasceu para dominar, nasce dependente. Outra verdade. Você pode ver na natureza, todos os seres nascendo, eles nascem assim, independentes, já saem, já vão para a água, já vão para o pasto, já conseguem se virar sozinho. Um ser humano não consegue nascer sozinho, sem a ajuda de alguém. Consegue ou não? Mães? Não. Tem que ter o cuidado. Senão vai morrer logo no nascimento, com cordão umbilical, tem que ser cortado. E assim é a nossa vida. Somos nascidos para dominar, mas somos dominados. Então, quando Deus coloca isso aqui, que o plano perfeito projetado por Deus, temos que reconhecer isso. Deus tem um plano para cada criatura. Amém? Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros Ele deu o céu. A cada rio Ele deu um leito. E o caminho para nós Ele traçou. Vitorino Silva, um cantor gospel há mais de 50 anos, tem essa canção que nos abençoa ainda hoje.
Mas Deus tem um plano. O plano perfeito para a nossa vida é projetado unicamente por Deus. Neste ano, como em todos os demais, ouviremos muitas vozes com propostas e planos que parecem serem perfeitos. Mas devemos colocá-los na balança de Deus. Será que Deus aprovaria? Em Provérbios 14, 12, nós lemos: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles conduz à morte. Olha, parece bom esse caminho que você está me propondo. Mas eu vou pôr antes na balança de Deus para saber se de fato Deus concorda com isso. Parece bom nós levantarmos uma rebelião contra aquela autoridade. Parece bom nós fazermos isso, aquele plano, mas será que Deus aprova? Deus não vai aprovar. Tudo que você se levanta a fazer que não está da vontade de Deus, Ele não vai aprovar. Ele pode até olhar do céu e deixar você fazer aquilo. Mas se Ele tem um plano para você, Ele tira você daquele projeto maligno e traz você para a luz. 1 Coríntios 15, 33 diz: Deus não se deixa enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, olhe para as companhias que você vai andar nesse ano, ou que os filhos vão querer andar. Olhe, filho, essa companhia está dentro da vontade de Deus? Ela ensina a palavra de Deus? E Deus, Ele nos dá esse alerta em Provérbios 14, 12. Nos dá também um alerta em Isaías 55, versículo 8 e 9. Vamos mais à frente um pouquinho, Isaías 55. Para início de ano, esse texto também nos dá uma grande lição. Isaías 55, a partir do versículo 8. Vamos ler um pouquinho antes, no versículo 6, diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, porque Ele se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, ele começa a falar aqui, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos, os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amém? Então, o plano perfeito para a nossa vida é projetado unicamente por Deus. Quer saber o plano de Deus para a sua vida? Olhe para a palavra dele. Olhe para a palavra de Deus. Ele é projetado unicamente e perfeito para cada um de nós. Individual, visando o bem coletivo. Visando o bem coletivo. A Bíblia diz que nós podemos criar. A Bíblia diz que nós podemos planejar, podemos arquitetar, podemos fazer tudo, mas temos que colocar na balança de Deus. Mais um texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 1 e 3. Diz assim, Provérbios 16, versículo 1 e 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Consagre, tem outras versões que falam, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Serão bem-sucedidos. Consagre a Deus. Tudo que você faz, tudo que for dentro da vontade de Deus, consagre. Mas primeiro coloque assim, olha, eu vou fazer planos, mas Deus vai confirmar. E se Deus confirmar, Ele vai consagrar. Ele vai nos ajudar. Ele vai abençoar para que seja bem-sucedido. E lá mais à frente um pouquinho, em Provérbios 19, versículo 1, diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o quê? É o propósito do Senhor. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E o propósito de Deus é que possamos reconhecer que o plano perfeito para a nossa vida é projetado unicamente por Ele. Indo para o final da mensagem, irmãos, diante de tudo isso, conseguimos perceber através da Bíblia que o plano de Deus, ele é perfeito. Aí nós não chegamos ainda em mais detalhes. Nós vamos ver hoje à noite um pouco mais de detalhes acerca dos planos. Mas se de fato é o propósito de Deus que prevalece em nossa vida, não devemos ficar correndo para lá e para cá,
buscando em outros lugares, em outras fontes, é o conhecimento de Deus. Vamos buscar na palavra dele. Você que está nos acompanhando, tenho pessoas de Londrina, a Josileia, que todos os cultos tem acompanhado e tem agradecido. Ela é uma senhora que não pode sair de casa em função da Covid, tem agradecido. Ela tem uma igreja, mas, pelo que eu entendi, a igreja dela está sem cultos presenciais e sem culto online. Ela está acompanhando todas as quartas, domingos, de manhã à noite. E ela fala que tem sido abençoada por essas mensagens, tanto trazido por nós aqui, quanto o pastor Mauro, pastor Rosalvo, pelo Augusto. Então, que Deus possa alcançar vocês aí no seu lar também, onde quer que você esteja. Que Deus possa alcançar com essa verdade, que o plano perfeito de Deus é projetado unicamente por Ele para a sua vida. Individual, mas que você possa olhar no coletivo. Ninguém é uma ilha, ninguém nasceu para ficar sozinho. Temos alguém que está do nosso lado, buscando, esperando que possamos cumprir o plano de Deus, o propósito de Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas. Temos que colocar os nossos planos no plano de Deus também. Colocar Deus nos nossos planos. E se nós juntos aceitarmos esse desafio, irmãos, esse ano vai ser um ano ímpar, como ele é, número 21. Mas será ímpar no sentido assim de que será muito melhor que os anos passados. Será muito melhor, onde nós conquistaremos, onde nós plantaremos, colheremos, onde nós produziremos. E se Cristo nos levar, estaremos melhor ainda. Porque é melhor estar com Ele. Essa é a vontade de Deus.